Missões Mundiais, essa organização da Convenção Batista Brasileira que trabalha gerenciando, incrementando a evangelização do povo brasileiro. E ele vai nos trazer a palavra do Senhor agora pela manhã. Pastor, por favor, pode vir. Nós temos enorme prazer em recebê-lo, honra mesmo sua presença aqui entre nós, e o nosso desejo é ouvir Deus através de você. Obrigado, meu irmão. Fique à vontade. Obrigado, pastor, uma alegria muito grande. Eu trouxe aqui, pastor, uma lembrança para o irmão. Deixa eu passar aqui para o irmão, este livro de Igreja Multiplicadora que lançamos agora na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Ele tem toda a visão e toda a estratégia de avanço dos batistas para os próximos anos. E também essa revista, Pátria para Cristo, ela é muito especial, porque ela traz todos os desafios missionários para os próximos anos. Aqueles mapas que eu mostrei para o irmão ali, estão aqui, e onde nós precisamos plantar muitas igrejas e enviar muitos missionários. Pastor Arlene, uma alegria muito grande estar aqui. Deus o abençoe, abençoe essa amada igreja. Bom dia, queridos, graça e paz. Vou de novo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Muito obrigado. Eu sou diretor da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira já há quase 7 anos. Eu já vi nessa igreja há muitos anos. Eu era seminarista na época, quando o pastor Davi Baeta tomou posse aqui. Eu vim no culto de posse dele. Eu morava em Belo Horizonte. Isso já faz muitos anos, acho que mais de 20 anos. 22 anos, então há 22 anos eu participei do culto de posse aqui do pastor Davi. Eu queria aproveitar esse momento com os irmãos para, antes da palavra, fazer alguns anúncios aqui. Você recebeu esse folder hoje pela manhã, e é uma promoção para o próximo sábado, dia 19 de abril, dia do índio, e nós estamos fazendo um movimento de oração, 12 horas de oração pelos povos indígenas, de 8 às 20 horas, do próximo sábado, orando, meus irmãos, pelos povos indígenas. Nós temos muitos missionários trabalhando entre os povos indígenas. O trabalho missionário entre os povos indígenas é um trabalho extremamente complexo, difícil, por várias razões. Poucos obreiros para enviarmos, então um dos motivos para que o irmão ore no próximo sábado, esteja conosco, dedique um tempinho do seu próximo sábado para orar por mais obreiros, mais vocacionados, para serem enviados para os campos, para as várias tribos que ainda não foram alcançadas. Pense bem, mais de 100 povos indígenas no Brasil ainda não têm a Bíblia na sua língua, e também não tem nenhum missionário de nenhum grupo trabalhando entre eles. São povos não alcançados e que vivem em regiões extremamente difíceis de acesso no interior da Amazônia. Ore também para que Deus nos mande tradutores da Bíblia para esses povos. Peço também que ore para que Deus abençoe os missionários que já estão trabalhando entre os povos indígenas, e também ore pelos próprios indígenas. Muitos estão vivendo na periferia das grandes cidades, a gente chama-os de não aldeados, e eles vêm para a periferia das grandes cidades, irmãos, estão envolvidos nas drogas, no alcoolismo, sofrendo muito, e as drogas, o crack já chegou nas tribos na Amazônia, e tem muito índio morrendo no crack, é uma dificuldade. Temos também às vezes as dificuldades que o próprio governo nos impõe, dificultando o envio de missionários, mas Deus tem nos dado várias estratégias, e uma delas nós temos no Vale do Javari, lá longe. O Vale do Javari é um lugar muito longe, fica lá perto da Venezuela, no Alto Solimões. Para chegar lá é muito, muito complicado. Vai para Manaus e depois de barco são mais 8 dias de barco. Não é perto, é longe. Lá é assim na Amazônia. Eu estava lá em Manaus e queria visitar um missionário, aí eu falei lá para o nosso coordenador, eu preciso passar um dia lá com o missionário. Ele falou: pastor, são 6 dias para ir e 5 para voltar, porque gastava menos tempo para voltar, que a gente estaria descendo o rio, mas para ir tinha que subir o rio. Aí eu precisava de 12 dias para visitar um missionário, para passar um dia com ele eu precisava de 12 dias, 6 para ir, 5 para voltar. Então Deus tem nos dado a estratégia lá no Vale do Javari. Criamos um centro de formação de líderes dos próprios índios. Está lá o nosso missionário, pastor Elite Cuna,
é um investimento que temos feito, e estamos na terceira onda missionária entre os povos indígenas. A primeira onda foram os missionários estrangeiros que vieram, depois os missionários brasileiros que foram, agora os próprios indígenas é quem nós estamos enviando, e nós estamos formando esses índios, crentes, nossos irmãos em Cristo, para alcançar as outras tribos. Isso nos facilita em relação às dificuldades que o próprio governo cria, a FUNAI cria para nós proclamarmos o Evangelho. A FUNAI não gosta muito de missionários trabalhando entre os povos indígenas, e nós temos uma outra visão à luz da palavra de Deus, e temos abençoado muito os índios, porque não é somente pregando o Evangelho, o trabalho social dos batistas é impressionante. Há 50 anos, nós enviamos missionários para trabalhar entre os xerentes. Eu não era nem nascido ainda, e os nossos missionários, eu ouvi a declaração de um índio, há algum tempo, ele disse: olha, os batistas salvaram a nossa tribo, porque quando eles chegaram aqui, nós éramos 300 e poucos índios, estávamos morrendo de tuberculose e outras doenças, nossas crianças estavam morrendo, e os missionários vieram para cá, cuidaram da gente, e também hoje nós temos a gramática na nossa língua, temos a Bíblia na nossa língua, temos o dicionário xerente, tudo isso realizado pelos missionários batistas, pastor Gunther e a irmã Wanda, que estão lá há mais de 50 anos entre os povos indígenas. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus morreu por todos, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Jesus morreu por todos, a visão dele é que todos sejam alcançados, e ele nos enviou. Em Atos 1:8, a visão da igreja é uma visão ampla até os confins da terra. Obviamente que para nós alcançarmos todos, teremos que ter esforços diferentes, estratégias diferentes, porque todos estão em vários lugares, como os povos indígenas. Então, no próximo sábado, eu sei que você já tem muita coisa para fazer, mas no próximo sábado você vai levar esse folderzinho aqui para casa, esse folheto, e vai lembrar, coloca lá na sua geladeira, bota um imã segurando, e vai, olha, eu vou dedicar alguns minutos, se possível 1 hora de oração, pelos motivos que nós já mencionamos aqui. No próprio folder tem alguns motivos, e você ora pelos povos indígenas do nosso país, amém? Vou de novo. Amém? Amém? Joia. Então nós vamos orar pelos povos indígenas nos próximos sábado, dia 19 de abril, que Deus nos dê vocacionados e recursos para enviarmos mais missionários para os povos indígenas. Deixe-me convidá-lo para esse evento aqui, no dia 26 de abril, no outro sábado, o próximo é 19, o outro é 26, nós teremos um grande culto no Rio de Janeiro, às 19h30, na primeira Igreja Batista do Rio. É um culto do lançamento da campanha Jesus, Transformação e Vida. Ali está em espanhol, esse convite está em espanhol. Nós teremos durante os dias 22 e 26 a Cumbre UBLA. Cumbre é um congresso, a UBLA é a União Batista Latino-Americana, onde congregam todas as convenções batistas da América Latina. E aqui do Brasil nós temos 3 convenções que participam da UBLA, e nos dias de 22 a 26, os líderes batistas da América Latina estarão no Rio de Janeiro, ali no Seminário do Sul, para um grande evento, um grande congresso, e o congresso terminará no dia 26, com essa celebração, com esse culto, que eu já mostrei aqui para os irmãos, que é o lançamento da campanha Jesus, Transformação e Vida, uma campanha de oração, evangelização e plantação de igrejas em toda a América Latina. Vai ser um culto muito especial, com muito louvor em espanhol, português, enfim, portunhol também. Vai ser um período, um tempo precioso. Quero convidar você, se possível, a estar conosco no Rio de Janeiro. Eu não sou vendedor de livro, irmãos, mas eu tenho me preocupado com oração no nosso país, oração. Eu tenho incentivado o povo de Deus a orar, e a orar muito, porque sem oração nada acontece. E nós oramos pouco. Nós, os crentes brasileiros, os evangélicos, os batistas brasileiros, nós oramos pouco, muito pouco. A média de oração dos líderes, das igrejas, dos crentes, é muito pequena. Nós não temos uma dedicação
para orar. Quando a gente começa a conviver com outros irmãos da Ásia, por exemplo, eles têm uns tempos de oração, passa o dia orando, uma semana orando. Incrível, tem um pastor amigo, e ele foi lá para a Coreia do Sul participar de um congresso de oração. Aí daí eles receberam um colchonetezinho, né? E foram para um lugar lá, e aí sentaram no colchonete e começaram a orar, pastor. E ele achou que era um tempo assim de meia hora. Não, o congresso de oração começava com um dia de oração. Todo mundo ali, e ninguém saía, um dia de oração. E ele pensando assim, imagina nós brasileiros um dia sentado num colchonete orando. Aí uma pessoa ficava de joelho, às vezes em pé, sentado e orando. E um dia orando, começou sem parar, e ninguém saía para comer. Ninguém, aquele jeito ocidental, né, de comportamento asiático. Ninguém saía. E todo mundo orava o tempo todo. Irmãos, nós temos orado pouco, as famílias não oram. Eu não sei qual foi a última vez que você reuniu a sua casa para orar, sua família para orar. Eu não sei a última vez que você entrou no seu quarto com a sua esposa, se ajoelhou e orou com ela. Eu não sei qual foi a última vez que você gastou 1 hora na presença do Senhor, buscando ao Senhor com o melhor do seu tempo. Eu ando por esse Brasil e passo em muitas igrejas, em tantos lugares eu vou. E geralmente, irmãos, eu não sei qual é a realidade dos irmãos, mas geralmente os cultos de oração são os menos frequentados. No Brasil, por onde passo. E não só no nosso meio batista, não, entre os evangélicos de uma maneira geral. Claro, temos exceções, temos igrejas que têm orado muito. Mas eu me preocupo muito, porque nossa cultura não é uma cultura de muita oração. Nossa cultura não nos ajuda numa vida, numa agenda intensa de intercessão, de oração e de buscar o Senhor. Por isso que eu tenho pedido o povo de Deus para orar. Eu tenho esse livro aqui. Nós não vivemos de venda de livro, viu, meu irmão? Não estou aqui vendendo livro. Orando por sua família. Se você puder adquirir esse livro, ler e praticar. Se for para comprar e deixar na prateleira, meu irmão, não compra não. Ah, pastor, eu vou comprar para te ajudar. Não compra não, você não vai me ajudar não. Eu quero que você compre esse livro e leia e pratique com a sua família. E pratique oração com a sua família. Ainda tem um outro aqui chamado Fator Oração. É um outro livro precioso de oração, ambos escritos pelo pastor Sam Tipp. Eu quero recomendar ao irmão a orar esses livros e orar muito. Irmão, sabe o que acontece? Nós oramos pouco e o diabo às vezes tem espaço e começa a atacar as nossas famílias, ataca por todos os lados. O diabo veio matar, roubar e destruir. E a minha primeira palavra nesta manhã, queridos, é sobre oração. Nós estamos travando uma guerra contra o reino das trevas. Nosso Brasil é palco de uma grande batalha entre o reino das trevas e o reino de Deus. Algumas forças malignas avançam sobre a nossa nação, tentando tomar o coração e a mente das pessoas e cegá-las espiritualmente, como o mormonismo, o islamismo, o espiritismo, a macumbaria, enfim, cegando as pessoas do Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos enviados do Senhor para proclamar libertação, transformação de vidas, e por isso a nossa vida de oração, ela precisa ser uma vida priorizada, a sua vida de oração. Deixe-me falar um pouquinho sobre o Brasil. Eu vou pregar, ainda, irmãos? Pastor, que horas termina o culto, hein? 11h30, né? 11h30, né? São 10h30 agora, né? 10h35, então nós temos algum tempo ainda, né? Tudo bem. Vocês estão acordados, vocês estão dormindo? Vocês estão acordados, amém? Então estamos juntos, né? Eu vi que os flamenguistas respondem bem, viu, pastor? Amém. E hoje tem título lá no Rio. Desculpa, viu, irmãos? Volta aqui, o pastor todo Fluminense, eu não posso provocar o pastor, não. O Fluminense é bom também, de vez em quando ganha uma. Foi mal, pastor, de novo eu pisei na bola aqui. Corta o microfone. O Brasil, irmãos, orem por esse país. Deixa eu mostrar aqui uns negócios para vocês. Nós estamos falando de uma visão Brasil 2020. Você pode entrar nesse site
e conheci um pouco dos desafios missionários que temos no Brasil. Aliás, eu não chamo de desafios, eu chamo de oportunidades missionárias que temos no Brasil como igreja. Primeiro, o Brasil é um país livre que a gente pode pregar, a gente pode levar o Evangelho, e a gente tem muitas alternativas para pregar o Evangelho em todo o nosso Brasil. Nós temos vários estudos, você pode encontrar nesse site, e também se envolver neste grande movimento de multiplicação de discípulos e de plantação de igrejas em todo o nosso país. Hoje nós temos uma igreja batista para cada grupo de 15.700 habitantes, e o nosso sonho é ter uma igreja batista para cada grupo de 10.000 pessoas. Para os irmãos terem ideia, o estado do Mississippi, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, tem uma igreja batista para cada 800 pessoas. É incrível lá tem igreja batista para alcançar muita gente, e nós precisamos de muito ainda no Brasil. Deixe-me mostrar uns mapas aqui para o irmão. Olha aqui, essa é a região norte do Brasil. Onde está vermelho, onde está branquinho, aqui está branquinho, ó, não tem igreja. Onde está vermelho, nós temos uma igreja para mais de 20.000 habitantes. Onde está amarelo, temos uma para cada grupo entre 10 e 20.000 habitantes. E onde está verde, temos uma para cada 10.000 habitantes. Então aqui é a região norte, a gente sabe para onde a gente precisa enviar missionários, plantadores de igrejas, entre os ribeirinhos. A região norte é imensa. Aí a gente pega aqui o nordeste, olha só como tem branquinho ali no nordeste. E agora nós estamos com um projeto lindo para evangelizar a zona rural do sertão. Até então íamos até as cidades, mas a zona rural do sertão, irmãos, é uma pena. O que tem de gente analfabeta sem Jesus, se Deus está nos dando uma estratégia de levar um aparelho com 70 horas de gravação, e ali tem a Bíblia, estudos bíblicos, discipulado, com luz solar, e a gente traz esses equipamentos, ele é fabricado em Jericó, em Israel, a gente importa o custo de R$80 cada um deles, e a gente chama de mensageiro, e a gente vai pelas roças no sertão, e entregando aquele aparelho, e nomeamos missionários para que trabalhem nas roças, no sertão. Eles vão de motos, outros de carro, e a gente está fazendo um trabalho itinerante, de missões entre os sertanejos, das roças, muito sofrido, um povo esquecido, a gente considera um povo não alcançado, e muitos deles vão morrer sem o Evangelho. A mesma coisa acontece com a região norte, entre os ribeirinhos, são mais de 30.000 comunidades ribeirinhas, segundo dados do IBGE, onde estão vivendo mais de 6 milhões de pessoas. Como disse, algumas afastadas 5 dias, 6 dias, 10 dias de Manaus. E esse povo também é um povo não alcançado. São comunidades com 3, 2, 5 mil habitantes e que não têm acesso a infraestrutura quase nenhuma. Nós temos outro projeto que é o Radical Amazônia. A gente tem um centro de treinamento também lá próximo a Manaus, numa área próxima junto ao Rio Negro, e ali nós treinamos jovens e enviamos 2 em 2 para as comunidades ribeirinhas para plantar igreja, formar líderes e ajudar as comunidades a se desenvolverem. É um trabalho extremamente precioso para alcançar aquelas pessoas. Eu fui lá viajando lá para aqueles interiores da Amazônia e cheguei na casa de uma mulher mais pobre, pensa, a maior pobreza do Brasil, irmãos, está no interior da Amazônia. A Amazônia o pessoal fala muito de salvar, mas salvar a biodiversidade, salvar florestas, os animais, os rios e o subsolo. As pessoas que moram na Amazônia, ninguém quer saber de salvá-las, não tem nenhuma ONG empenhada em salvar pessoas na Amazônia, não. Aliás, eles querem que as pessoas saiam de lá. E são vidas preciosas que não estão sendo alcançadas com o Evangelho. São vidas preciosas que nós precisamos orar por elas. E eu visitava aquela senhora, uma pobreza, irmãos. E aí fiquei umas 2 horas falando de Jesus para ela. Aí depois eu terminei, eu estava com mais algumas pessoas, oramos por ela. E aí ela olhou para mim e falou assim: pastor, e agora? Alguém vai continuar o estudo aqui comigo, ensinando a Bíblia para mim, porque eu sou analfabeta. Aí eu queria dar um folheto para ela, dar o Evangelho de João. Ela olhou para o Evangelho de João e falou assim: pastor, mas eu não sei ler. O que eu vou fazer com isso? O senhor não vai mandar alguém para continuar me ensinando, não? Aí me deu um nó na garganta, pastor Arlene, os olhos encheram de lágrimas. Eu não tinha ninguém para mandar. Aí quando eu penso que nas nossas igrejas tem tanta gente que sabe tanto de Bíblia, que já estudou a Bíblia na escola dominical, sabe tanto de Jesus, alguém para chegar lá e cantar as cantigas de Jesus para as crianças, ensinar para as crianças as histórias de Jesus, ensinar para aquelas pessoas as coisas básicas que nós estamos cansados de ouvir.
e que às vezes já não damos mais importância. A gente vai ouvindo tanto evangelho todo domingo, tanta mensagem pregada, tanta coisa linda, que a gente já se acostuma. Já viram isso? Que as mensagens, tem coisas lindas na Bíblia, coisas lindas que a gente vai se acostumando com a palavra, com as mensagens, e já não causa tanto impacto para nós. Nós estamos fartos, cheios da palavra, e aquilo já não traz tanto impacto a nós. Mas tem tanta gente, irmãos, que só o básico ali, e você compartilhar com elas, puxa vida, vai transformar e mudar a vida de tantas pessoas, esse Brasil que sofre. Aí aqui eu tenho uma outra realidade, o Sudeste, o Rio de Janeiro, você vê que tem muita igreja, está quase tudo verdinho. Estado do Rio tem uma igreja batista para cada grupo de 6.000 pessoas. Estado do Espírito Santo tem uma para 5.800 pessoas. Agora eu tenho Minas aqui, que tem lugares branquinhos ali. Agora dá uma olhada aqui, Centro-Oeste, agora olha o Sul do Brasil. Olha como está branquinho o Sul, e vermelho, irmãos. O Sul do Brasil tem 80.000 centros de macumba. Há um mês teve o Congresso dos Macumbeiros do Rio Grande do Sul, lá em Gramado. Eles reuniram mais de 5.000 pessoas no centro de convenções, no mesmo lugar onde será a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, no início de fevereiro do próximo ano. Esse Sul aqui, nós temos enviado os missionários para lá, e aqui é uma guerra espiritual, irmãos. Aqui é uma guerra. O macumbeiro lá ficou sabendo que a gente está investindo e mandando missionários. Ele mandou dizer assim, não adianta vir não, que o território está dominado. E eu mandei o recado para ele, não, pode ficar tranquilo que nós vamos entrar e vamos continuar avançando, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós não vamos recuar. Hoje nós temos mais de 50 missionários trabalhando dentro do Rio Grande do Sul, mas eu queria ter mais de 100. E é uma guerra. A gente envia obreiros lá, e eles às vezes não conseguem ficar dois anos. É doença, é o frio, é desânimo, é uma guerra espiritual naquele estado, irmãos. Uma guerra. Precisamos de muita oração ali, muita oração. No próximo ano, em janeiro, teremos a Trans Rio Grande do Sul. Durante 2 semanas em janeiro, você pode se inscrever, você pode entrar em contato conosco. Nós queremos alcançar pelo menos metade dos municípios do Rio Grande do Sul com o Evangelho. Queremos ter lá 2.000 voluntários para formarmos 100 equipes, cada equipe com 20 pessoas. Quem sabe uma equipe dessa igreja aqui, hein? Para entrar numa cidade lá no município e começar a trabalhar. 100 equipes com 20 pessoas cada, para a gente alcançar 100 municípios do Rio Grande do Sul. Janeiro, eu sei que vai ser uma guerra espiritual. A guerra começa para mobilizar os voluntários, a guerra começa para chegar lá e depois pregar o Evangelho, enfim. Tem um missionário nosso que ele está numa igreja, ele começou a plantação de uma igreja. De um lado tem um centro de macumba, do outro tem outro centro, na frente tem outro centro de macumba e atrás tem a igreja do diabo. Ele está assim cercado, irmãos, numa batalha. Aí tem que orar muito. Aí ir para lá também, irmãos, só dá para ir para lá crente que ora. Só dá para ir para lá gente cheia do Espírito de Deus, porque não vai aguentar o bombardeio. Gente de Deus, gente cheia da graça de Deus. Ore por essa realidade. Ore por essa realidade. Nós precisamos muito. Você podia fazer isso agora, meu irmão? Você podia ficar de pé? Fica de pé, estende sua mão para cá, na direção desse sul do Brasil aqui. Ali entre Santa Catarina e Paraná também. Ora comigo assim: Senhor Jesus, derrama a tua graça sobre o sul do Brasil. Salva, Senhor, o sul. Envia mais obreiros. Use a minha vida. Enche do teu espírito os líderes que já estão lá. Que as trevas não prevaleçam. Eu me comprometo a orar, Senhor, pela libertação do sul. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,15.
E vamos ler juntos. Se você conseguiu já abrir aí, lê comigo assim. E ele morreu por todos. Vamos lá? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amém e amém. Irmãos, Deus nos abençoou. Nós somos um povo missionário, a nossa origem é missionária. Nós somos filhos de Abraão. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala de uma forma muito contundente que nós somos filhos de Abraão. Isso causava algum incômodo aos judeus, porque admitir que um gentil era filho de Abraão causava muito incômodo aos judeus. E Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos filhos de Abraão, e que a circuncisão que vale não é a da carne, mas é a do coração, e que nós somos descendência de Abraão. Então nós somos de uma linhagem espiritual que começa lá em Gênesis 12, dentro de uma visão de restauração da humanidade e de proclamação da glória de Deus. O Senhor chama Abraão e diz: Abraão, eu vou abençoar você, você será um homem abençoado, e eu vou enviar você para abençoar, e por onde você passar, a minha bênção estará, e também na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ora, eu sou descendência dele. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é revogada em nenhum momento. A palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus estabelece espiritualmente tem impacto permanente em todo o universo. E quando o Senhor diz na sua palavra no Velho Testamento que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e lá no Novo Testamento o Senhor diz através da sua palavra que eu sou descendência de Abraão, primeiro, eu sou filho da promessa, e segundo, eu sou um enviado de Deus, eu tenho uma missão. A linhagem do povo de Deus é uma linhagem missionária. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor Jesus, já ressurreto, lá em Jerusalém, quando ele encontra os discípulos no domingo, fechados numa casa com medo, ele diz para os discípulos: paz seja convosco, não fiquem com medo, porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês são enviados, porque vocês são um povo de missão, e a nossa missão é abençoar. Nós estamos na terra para abençoar, e nós já somos abençoados, nós não precisamos ter para ser, nós já somos abençoados, amém? Nós somos abençoados. Somos abençoados porque fomos comprados na cruz do Calvário por Jesus, fomos restaurados, regenerados, nascemos de novo, temos um novo nascimento. Espiritualmente nós fomos regenerados, e o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e mais, Ele colocou o seu Espírito Santo em nós para sempre. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, simplesmente colocou o Espírito dEle em você, quando regenerou e salvou a sua vida. O maior poder do universo habita em você, o Espírito de Deus. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Porque às vezes nós não nos apercebemos daquilo que nós somos. O maior poder do universo habita em você. Você sabia que o maior poder de Itaperuna está com você? O maior poder do Brasil não está na Praça dos Três Poderes em Brasília, nem com o exército, nem com os empresários, nem com o Banco Central. O maior poder do Brasil está nas suas mãos, porque você tem o Espírito de Deus. O Deus Todo-Poderoso habita em você. Imagina, você acorda cada manhã e diz: aleluia, o Espírito de Deus habita em mim. Você tem ideia do que é isso? Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele, a Bíblia diz isso. E se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu de novo, você não é trigo, você é joio. Porque só é trigo quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus. E Deus então nos envia, capacitados pelo seu Espírito e pela palavra toda, a palavra poderosa dele, que está em nossos corações, para a gente abençoar. Deus nos enviou para abençoar com o quê? Com a sua palavra, com o Espírito dele, com o poder espiritual e autoridade que ele nos concedeu.
Daí, irmão, a autoridade de um crente para orar, às vezes a gente não se apercebe disso, a autoridade de um crente para invocar o nome do Senhor e abençoar um bairro, uma cidade, abençoar pessoas, nós não exercemos isso. Às vezes queremos orar só para os nossos próprios deleites, para as nossas expectativas e vaidades. Nós somos enviados para orar, para abençoar, clamar sem cessar, invocar o nome do Senhor e mudar a história de famílias, de pessoas, de cidades, de países, pelo poder da oração. E nós não exercemos às vezes isso, não sei porquê, não nos apercebemos do poder que está nas nossas mãos, porque fomos enviados para abençoar. Deus fez isso. Deus nos encheu da sua graça. E colocou o nosso nome no livro da vida e nos deu a vitória sobre os nossos 3 piores inimigos. Era o pecado, quem mais? A morte e o diabo. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não é porque nós temos conquistas pessoais na vida, não. Porque o ímpio também tem. E mais do que às vezes muito crente. Nós somos mais do que vencedores, porque Jesus nos deu a vitória sobre 3 inimigos que nós jamais conseguiríamos vencê-los. O pecado, Jesus venceu o pecado e nos deu a vitória sobre o pecado. E a Bíblia é clara quando ela nos ensina que o pecado não tem domínio sobre nós. O crente que fala, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Meu irmão, tem alguma coisa errada, porque o Espírito de Deus habita em você. Jesus venceu o pecado e te deu vitória sobre ele. Então não vem com a história de que não, o pecado me dominou. Não, meu irmão. Você que está com comunhão com Ele, porque o Senhor já te libertou em nome de Jesus. Aí Ele nos deu a vitória sobre o pecado. E a morte é a consequência do pecado. E Deus nos deu vitória sobre a morte. E nos deu vida eterna, que é uma outra coisa que às vezes a gente não tem percepção do que significa a vida eterna. É tão maravilhoso, irmãos, é outro motivo de alegria acordar cada manhã e dizer, olha aqui, não quero nem saber o que vai acontecer hoje, eu tenho vida eterna, em Cristo Jesus, eu nunca vou morrer, porque o Senhor me deu vida eterna, para sempre, na glória dEle, e quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, meu nome está escrito no livro da vida, aleluia! Irmãos, aí eu encontrar crente murmurando e triste, pastor, estou dizendo, meu irmão desanimado, por quê? Você tem o Espírito de Deus, o Senhor te deu vida eterna, você quer o que mais? Meu Deus do céu, queridos, nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que coisa! Deus nos abençoou de uma forma linda, vida eterna. Nos deu a vitória sobre a morte. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. E a terceira vitória foi contra o diabo. E Deus enviou seu Filho, Ele venceu as trevas, venceu o diabo e nos deu a vitória sobre o diabo. E o maligno não tem domínio sobre nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. E Ele não nos toca, porque nós somos propriedade do Senhor Jesus. E Ele nos enviou para abençoar todas as famílias da terra, irmãos. Nós temos a missão como igreja de abençoar, nós somos essa descendência de Abraão. E quando Ele nos ensina que Ele morreu por todos, Ele está sinalizando que todos precisam ser alcançados. E a chave aqui, tem uma outra coisa nesse texto que diz, para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Aí é um outro projeto de Deus para nós. Na verdade, quando você se converte, você está dizendo assim para Deus, Deus, eu estou descendo do trono da minha vida e colocando Jesus como o meu rei, meu Senhor, e o controle da minha vida é dele, e eu vou viver como servo dele, para a glória dele, e eu não vivo mais em função de mim mesmo, eu vou viver em função do Senhor Jesus. Isso quando você se converte. E não é Jesus que vai viver em função de você, é você que vai viver em função de Jesus. E às vezes a gente acha que Deus tem que viver em função da gente, mas nós é que vivemos em função de Jesus, para que não vivam mais para si. Eu não vivo mais para mim, eu devo viver para Jesus.
O que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, lá no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu bairro, no futebol, nas brincadeiras, tudo eu vou fazer para a glória de Jesus, porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Jesus. Agora, irmãos, eu preciso falar um pouco, esse preâmbulo aqui que eu estou colocando, para a gente ter discernimento um pouco daquilo que nós somos, quem somos, para então a gente falar de missões, porque senão missões passa a ser um encargo, um trabalho, algo pesaroso, e na verdade é a bênção de Deus, é o privilégio que Deus está nos dando como igreja, de poder colocar as nossas vidas, viver para a glória dEle. Ele morreu por todos, todos precisam ser alcançados, mas nem sempre todos estão nos mesmos lugares. Tem alguns que estão encarcerados, no Brasil mais de 500 mil pessoas, outros estão vivendo nas ruas, outros estão vivendo lá no interior da Amazônia, como já mencionei, nos sertões, nas favelas, nas pequenas e grandes cidades, não, enfim, tem gente em tudo quanto é lugar, e todos precisam ser alcançados. Como o jovem ali, o Rivanei, não é isso, Rivanei? Esse jovem aqui, você pode vir aqui, Rivanei? Esse jovem aqui, ele é um baiano, que foi morar em São Paulo, e vivia lá em São Paulo, no centro da cidade, ali próximo à região da Praça da Sé. Era lá na Praça da Sé, filho? Deixa eu pegar o microfone para você falar aqui, eu estou introduzindo o Rivanei aqui, na nossa, tem som aqui. Você vivia, não precisa mexer não, que alguém vai botar esse negócio para funcionar. Que a gente não deve mexer nos equipamentos das igrejas dos outros, a gente chega assim e tal. Você tem quantos anos, filha? 27 anos. 27 anos. Com quantos anos você começou a usar drogas, fumar maconha? 13 anos. 13 anos de idade, irmãos, 13 anos, era um menino, e você foi parar nas ruas de São Paulo, Na rua de São Paulo, lá no crack, Praça da Sé, no pátio do na Praça da Sé, coisa boa você não andava fazendo, nada de bom, provavelmente passou na mão da polícia, passei sim, mas esse passado não importa, o que importa é o presente, e quem é o Rivanei hoje? uma nova criatura, Por que o Rivanei é uma nova criatura? porque Jesus me resgatou, lá do lamaçal do pecado, lá nas ruas Ele enviou pessoas para ir lá me chamar, para falar da palavra dEle, e me alcançou, me acolheu com meus erros e minhas falhas, e veio me transformando, a palavra dEle foi tocando em meu coração, e me impulsionando a resolver tudo que estava errado, como Zaqueu, que foi chamado, quando Jesus alcançou ele falou, não, agora eu quero resolver tudo, assim também foi comigo. Quando Jesus me chamou, eu falei, eu quero resolver tudo, eu tinha umas pendências na justiça, eu falei, eu quero me apresentar, eu quero me entregar, que eu sou pedido, e eu fui me apresentar na Bahia, e graças a Deus deu tudo certo, eu estou aqui para a glória de Deus. Irmãos, glória a Jesus, pode aplaudir Jesus, com alegria, Deus é maravilhoso. Agora, olha que peça rara, 13 anos começou nas drogas, e a coisa foi tomando proporções cada vez piores, e aí chegou na sarjeta, ali nas ruas, via na rua, né? Dormia na rua? Dormia na calçada, dormia no papelão. Dormia na calçada, gente. Tomando chuva, passando Tomando fome. chuva. E comia o quê? O que passava, né? Passava. Outro dia a gente foi, eu, o Marcelo, a gente foi no McDonald's, né? E a gente começou a conversar sobre isso, né? Antigamente ficava na porta do McDonald's para fuçar o lixo, para comer um hambúrguer dos outros. Agora a gente vai no McDonald's e come. Ontem a gente foi no restaurante, falei, só Deus fazer isso. Jesus, olha aqui, Só o jovem comia, ia no McDonald's, mas não entrava, comia na lixeira do McDonald's. Essa é a realidade, irmãos. Agora, sabe por que ele está aqui hoje? Sabe por que ele está aqui hoje? Porque crentes em Cristo Jesus, missionários do projeto Cristolândia, foram para as ruas de São Paulo. Foram lá, jovens radicais, foram lá, se expuseram e chegaram lá com que autoridade? Com a autoridade da palavra e do Espírito, para encontrar com esse rapaz. Porque ele poderia criar problemas. Hoje você pode chegar perto dele que ele não cria problema mais não. Mas se você o encontrasse algum tempo atrás
nas ruas ali próximo à Praça da Sé, em São Paulo, você poderia ficar sem sua bolsa e ter problemas com ele. Mas hoje ele é uma nova criatura. Alguém chegou para ele, e aí ele tomou conhecimento, foi para Cristolândia. E olha a história dele, irmãos. Ele foi restaurado, foi batizado, é membro lá da primeira igreja batista de São Paulo, né? Você é da primeira igreja. Aí agora ele está no Rio de Janeiro. Sabe o que ele está fazendo no Rio de Janeiro? O que você está fazendo, filho, no Rio? Curso do Radical, para poder ir pelo Brasil, fazer o que fizeram comigo, resgatar pessoas, falar da palavra de Deus, alcançar, porque verdadeiramente Jesus transforma, que Ele me transformou, a palavra dele tocou no meu coração e vem me mudando, né? Amém. Deixo conselho para os irmãos, que os irmãos falem da palavra de Deus. Eu gosto de falar um pouquinho, pastor. Falem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma. Falem isso, não deixe de falar para uma pessoa que você vê na rua, né? Fale da palavra de Deus, que foi assim que eu fui alcançado, né? A palavra de Deus, ela transforma a pessoa, ela como um martelo que esmiuça a penha, ela vai quebrando ali, vai transformando as pessoas um pouquinho, não precisou ninguém falar, ninguém sabia da minha história, dos meus problemas na justiça, nem nada. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com aquilo guardado para mim, mas Deus foi quebrando isso no meu coração, que eu ia para a agenda, aí cantamos o louvor do Fernandinho, que fala, eu sou livre. Eu estava lá cantando, eu sou livre, com minhas pendências na justiça, então aquilo foi pesando dentro de mim, eu resolvi me entregar, o amor foi entrando no meu coração, não tinha amor pela minha família, pelos meus pais, meu pai pediu até para eu matar ele, meu pai pediu isso para mim, porque eu chegava em casa drogado, não conversava com ninguém, meu pai falou, ó, quando eu estiver descansando, vai lá, e dá uma martela de minha cabeça e me mata, que você está me matando aos poucos. Então isso doía no meu coração. Hoje, graças a Deus, converso com meu pai, me esforço para ter um relacionamento com ele. Minha família hoje tem prazer, se alegra de mim. Minha família antes tinha vergonha de mim, infelizmente, ter que me visitar na cadeia, todo mundo comentando na rua, né? Vendo ele saindo para levar as coisas para mim, na cadeia, me visitar. E agora tem prazer quando me vê, o pessoal pede conselho, leva meu filho lá. Então, isso é bom demais. Amém. Deus é Deus, é? Olha aí. Era um problema social. Era um problema social. Era uma vergonha para a família. Mas Jesus transformou a vida desse rapaz. E hoje nós estamos investindo nele para formá-lo como líder. E aí ele está estudando lá no Rio de Janeiro. E investimos nele. Você acha que vale a pena um projeto desse, irmãos? Você sabe quanto a gente recebe do governo para fazer essa obra? 0, graças a Deus. Hoje nós temos mais de 1.400 internos nas unidades da Cristolândia no Brasil. Semana passada, retrasada, eu estava em Belo Horizonte e encontrei com a Eleusa, que morou 22 anos nas ruas de São Paulo. Ela hoje é contratada da junta, ela é da nossa equipe. Eu abracei a Eleusa, conversando com ela, 22 anos, ela falou para mim assim, pastor, outro dia eu estava lembrando, quando chovia em São Paulo, eu me molhava todo, porque o meu papelão na calçada molhava todo. Mas hoje eu tenho o meu cantinho aqui, eu sou funcionária da Junta de Missões Nacionais. E eu disse para ela, Eleusa, e você usa o mesmo plano de saúde que eu uso, que ela é da mesma equipe que eu. 22 anos nas ruas, irmãos. 22 anos. Você quer investir na vida desse jovem? Você quer investir durante todo o curso? Você pode investir nele, através do PAN. Se você quiser investir nele, fala para o pessoal fazer. Agora fala também, porque eu tenho que pagar a tua conta. Tá bom. Vou usar aqui uma passagem bíblica para falar com os irmãos, da multiplicação dos pães. Eu até estava comentando com o pastor. Foi assim que funcionou o projeto Cristolândia. Começou com uma maquininha cortando o cabelo lá na estação Júlio Prestes, né? E tudo mais. Então, uma pessoa que estava ali com 5 pãezinhos para uma multidão, mas aquilo fez a diferença, porque ela tomou a iniciativa. Então, se você tiver uma atitude de, com um pouquinho que você tem, ajudar, vai fazer a diferença. Porque eu sou prova viva disso. Eu quero passar isso para os irmãos, que eu estava na rua, eu era um mendigo, eu fico olhando assim, foi chamado radicais do Brasil todo, para fazer esse curso de radicais, foi chamado do Brasil todo. E poucas pessoas quiseram ir. Mas dessas poucas pessoas que quiseram ir, Deus falou, eu vou chamar um da rua e vou levar ele para fazer esse projeto. Amém. Me tirou da rua. As ruas do Brasil estão virando um celeiro de missionários para nós. Agora, eu tenho um custo com ele, irmãos, eu vou pedir dinheiro hoje. Tudo bem, viu, pastor? Depois você fala comigo. Tem um carnezinho do pão aí, meu irmão, mostra só para mim assim. Se você quiser ajudar esse rapaz, tem um carnê ali, ó. Você vai preencher a primeira página, você já leva o carnê para você contribuir. A primeira página, põe o nome dele, ou o nome Cristolândia.
porque o custo dele para nós hoje é quase R$1.000 que a gente investe para manter todo o projeto, a parte dele. Eu tenho outros radicais aqui. A gente gasta mais de R$400 mil por mês só com o projeto Cristolândia, irmão, só para tirar a gente da rua. E eu gosto disso. 400 mil com todo o projeto em todo o Brasil. Deixa eu chamar aqui mais o Marcelo. Vem cá, Marcelo, rapidamente. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Você pegou o tempo dos outros todos de falar, tá? Aí vocês que vêm aqui não vão falar mais. Um pouquinho aqui. Vem rápido, Marcelo, que o tempo está voando. Os irmãos estão já pensando em ir embora. Olha aqui, outra preciosidade. Veio de Brasília, é isso, que nós temos Cristolândia em Brasília. Ele ontem no carro estava contando para mim. Marcelo, você usou muita droga, não usou, rapaz? Bastante. Álcool e droga. Agora, você me contou a história ontem. Você também era uma vergonha para sua família, né, Marcelo? Muito, muito vergonhoso. Não tem nem palavras para dizer como é que era triste. Agora, ele me contou a seguinte história ontem no carro, vindo para cá. Que o homem que o iniciou nas drogas, e é interessante a estratégia que os traficantes usam para iniciar as pessoas nas drogas, deu cocaína para ele, depois foi dando, e depois não deu mais, e o Marcelo ficou desesperado para poder comprar, enfim, aí começou a pegar o dinheiro do comércio do pai dele. Mas você encontrou o homem que te iniciou nas drogas como? Quando eu fui para Cristolândia, aí eu fiquei 1 ano lá, aí eu pedi para o pastor lá, para mim poder visitar meu pai. Quando eu retornei, encontrei com um cunhado meu, ele falou assim, aquele seu amigo, ele virou mendigo, anda na rua, fala sozinho, todo machucado. Falei, quem é esse amigo? Aquele mineiro, assim, explicou. Falei, o Renato, eu fui atrás do Renato. Aí eu pensei, o cara que me apresentou cocaína, todo dia, toda sexta-feira ele me dava, depois eu fui pedir, ele tinha que pagar. Eu vou ajudar esse cara? Eu vou não. Aí eu pensei, lembrei de mim, de onde Deus me tirou, e eu fui lá. A esposa dele, quando me viu, ficou louca. Falou, Marcelo, eu estava orando para um homem de Deus vir aqui, e já estava com dinheiro para pagar uma clínica. Eu falei, quanto é que é lá na Cristolândia? Eu falei, Beth, não é nada, ela é de graça. Ela não acredita que é de graça. Eu levei o Renato para lá, o homem que me viciou, Deus mandou eu resgatá-lo lá como mendigo. Glória a e Jesus. eu fui, e ele está 4 meses na Cristolândia limpo. Amém. A honra e glória do Senhor. Glória a Jesus. Ok, deixa eu falar uma coisa. O bonito na vida desses meninos não é o passado, porque o passado, irmãos, é obra das trevas. O bonito é o presente, porque é obra do Senhor. Às vezes a gente, quando escuta um testemunho, aí tem uns quanto pior, melhor. Não! Outro dia um rapaz conversando comigo, ele com 9 anos atirou no pai, e matou não sei quantos, e foi assaltante de banco, e foi mais um monte de coisa, e foi sequestrador relâmpago em São Paulo, e fez não sei o quê, pegou 40 e tantos anos, cumpriu 17, ganhou liberdade, voltou para as ruas de São Paulo, um homem mau. Aí os meninos da Cristolândia lá encontraram com ele na madrugada, e botaram a mão no ombro dele e falaram assim, vou orar por você, quero orar por você porque Jesus te ama. Ele ficou estático, aí levaram para a missão, ele entregou a vida a Jesus. E depois ele foi lá no Rio de Janeiro para um treinamento, eu encontrei com ele, e aí eu olhei a ficha dele, eu falei assim, meu irmão, tua ficha é muito ruim, viu? Eu falei assim, eu nunca vi ninguém fazer o que você fez na vida. Eu falei, não vai dar para você fazer esse treinamento não, porque a tua ficha aqui é muito ruim. Eu falei, se alguém me perguntar sobre essa sua ficha? Aí ele falou assim, aí o senhor fala Romanos 8:1. Sabe o que tem Romanos 8:1? E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vida transformada. Marcelo, quem é Marcelo hoje? Hoje é o Marcelo, homem de Deus. E falar nisso, pastor, eu fiquei preso nas drogas quase 18 anos. 18 anos preso nas drogas. Hoje é meu aniversário, gente. Deus me mandou no dia do meu aniversário aqui. Olha aí. É o meu 2º aniversário sóbrio. É o 2º aniversário depois de 18 anos que eu estou lúcido, sóbrio. Obrigado. Glória a Jesus. Obrigado. Depois, no final do culto, o pastor vai orar por você. Deixa eu chamar outro radical aqui também. É outra mala. Eu ando com um monte de mala, viu, irmãos? Era uma mala, mas hoje vive para a glória de Deus. Esses meninos têm sido uma bênção, irmãos. Deus tem feito algo muito especial na vida deles. É um tempo de Deus. Outra preciosa. Esse veio de Brasília, da Cristolândia de lá. O de lá veio de São Paulo.
Esse aqui é do Rio, também estava nas drogas, mas hoje já está como um líder, trabalhando lá. Antônio Carlos é uma nova vida, né, Antônio? Quem é o Antônio hoje? Eu não quero saber do passado do Antônio, não, porque esse passado de vocês também é muito ruinzinho também. Eu quero saber do presente. Quem que é o Antônio Carlos hoje? Ô, pastor, antes, né, minha vida de antes, não tinha nada, né, esperança, não tinha felicidade, não tinha nada. Hoje, né, continuo não tendo nada, material, né, mas graças a Deus eu posso sorrir, eu tenho a felicidade, esperança foi renovada, hoje eu já posso pensar daqui um ano o que eu vou fazer, daqui 2 anos o que eu vou fazer, eu tenho um planejamento de vida, porque antes a droga ela vem, ela come isso tudo, a gente não consegue pensar uma semana, o que eu vou fazer semana que vem, não tem isso, a gente vai vivendo um dia depois do outro, indireto, entendeu? Então eu fui perdendo isso com o tempo, então agora resgatei, graças a Deus, né, a Cristolândia também, que é um trabalho muito bonito, foi com esse trabalho que eu me converti, né, vendo esse trabalho e sentindo esse trabalho também com amor, né? Você é feliz, filho? Graças a Deus, pastor. Você tem algum sonho na vida? O que você sonha na vida? Pastor, meu sonho é o quê? Formar uma família, pastor. Formar uma família mesmo. Esposa, filhos. Amém. Porque assim, eu Nunca teve uma família. Um namoro que durou 1 ano. Agora o namoro com Jesus é diferente, viu? Graças a Deus. Irmãos, eles estão no Rio, no treinamento. A gente faz o programa Radical e dá uma mesclada. Tem gente de igreja e alguns são selecionados. Então, eles vieram, tem mais... Quantos outros tem de Cristolândia? Parece que tem mais uns 4 ou 5. São 8 de igreja. Não, de Cristolândia. Eu quero saber de Cristolândia. Bom, aí tem alguns de Cristolândia que vêm de vários lugares do Brasil e eles recebem todo esse treinamento. Eles entram num programa chamado Programa de Formação Missionária, que o primeiro passo é esse projeto, é o trabalho do Radical, e depois vai continuando toda a formação deles. Se você quer investir nesse projeto, meu irmão, você pode pegar um carnê e contribuir com R$20 todo mês. Eu não tenho vergonha de pedir isso, não, porque é uma obra que é sustentada pela graça de Deus. Eu preciso de um milagre todo mês para sustentar essa obra. Lá vocês comem direitinho, todas as refeições, tem tudo certinho lá para vocês, falta roupa, tem lugar para dormir, tem pessoas cuidando de vocês. Quando precisa de médico e remédio, tem gente que providencia, tem tudo. É a graça e a misericórdia do Senhor. Cadê? Você que faz aniversário hoje, fala assim: pessoal, me adota. Pessoal, me adota. Faz um pão para mim. Faz um pão para mim. Pode sentar, queridos, deixa o microfone ali. Alguém quer fazer o pão dele? Fala, levanta a mão assim. Quem quiser fazer? Alguém quer? Ninguém? Ninguém? Quem quer, levanta a mão. Ih, pastor, muita gente na igreja. Meu irmão. Irmãos, na igreja nós temos o projeto 100, Centro de Expansão Missionária. Então nós vamos fazer o seguinte: nós, através do projeto 100, vamos adotar 5 meninos desses. 5. Você, membro da igreja, você contribui com o envelope da igreja, você contribui todo mês, projeto 100. E aí você estará ajudando o 100 a sustentar 5 meninos. 5 meninos, está adotado. Tá bom assim, igreja? Combinado, glória a Jesus. É o envelope da igreja, você coloca do lado de fora, projeto 100, e você vai ajudar a sustentar 5 meninos lá na Cristolândia. Amém, obrigado, pastor. Glória a Jesus. 5 meninos, 5 alunos, 5 aí, já tem esses 3, eu vou mandar o nome de mais 2, porque vocês também vão orar por eles. Queridos, deixe-me dar só uma palavra aqui aos irmãos, que eu sei que minha hora, já ter missionário pregando na igreja é isso, a gente conta história, e prega, e fala, e tal, e ele morreu por todos. Esses meninos são preciosos, irmãos, esse projeto tem abençoado muitas vidas, e o quanto Deus pode usar a minha e a sua vida. Eu fui pregar uma vez, quando começou esse projeto na Cristolândia, lá de São Paulo, na Cracolândia de São Paulo, nós nem imaginávamos que ia ter essa dimensão toda, nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo, nem daquilo que estávamos nos metendo.
E Deus nos empurrou para dentro disso. E a obra tem tomado uma dimensão extraordinária, para a glória de Deus, irmãos. E Deus é quem faz essa obra. Mas eu fui pregar num culto da manhã, 9 horas, numa terça-feira, lá na missão de São Paulo, na rua Barão de Piracicaba, no primeiro ano da Cristolândia lá, e estava garoando, chovia muito lá em São Paulo, aquela garoa, um frio de doer o osso. E eu saí cedo, coloquei camisa de manga comprida e casaco, né? Passei um perfume aqui e tal, todo arrumadinho, todo bonitinho, para ir pregar. Aí eu cheguei na porta da missão, com Bíblia, desci do carro. Irmãos, a calçada estava tomada de gente caída, suja, horríveis. Aquelas pessoas estavam horríveis. E ali caídos, e eu, como é que eu vou passar? Fui me desviando, pum, entrei na missão. Lá dentro estava pior. Mais de 200 pessoas. Gente caída, gente sentada, gente em pé, com aqueles cobertores sujos, e deitado pelo chão, aquela confusão. Eles já tinham tomado o café, a nossa missionária estava dirigindo os cânticos, estava cantando, e eu pensei, como é que eu vou chegar lá na frente? Eu vou me desviando, porque eles não podem encostar em mim, eles estão horríveis, não tomam banho. Estavam horríveis, usaram drogas a noite toda, dormiram na rua, e estavam ali, e eu fui me desviando no pensamento assim, ó, ninguém pode me abraçar. Aí eu cheguei lá na frente, consegui, graças a Deus, glória a Jesus. Cheguei lá na frente sem que ninguém me tocasse. Aí a missionária terminou o período de cânticos, me passou a palavra. E pregar o que para um auditório? Que 100% dormiam na rua, 100% drogado, alcoolizado, 100% não tomou banho nos últimos 3 meses, 100% não escovou dente nem hoje, nem anteontem, nem dia nenhum, 100% está aqui na sarjeta. Pregar o que, meu irmão? Seminário não ensina a gente a pregar para esse auditório, não. Ninguém vai te escutar ali. E quando eu cheguei lá na frente, uma mulher gritava, pastor, e Jesus? Eu quero ver Jesus, pastor. Jesus não vem. E ela não parava de gritar. O pessoal, os radicais tentavam conter aquela senhora, e ela gritava. Lá atrás tinha um travesti, tudo que eu falava ele repetia. E na minha frente assim tinha uma cadeira de rodas com o seu Severino, com aquele rosto inchado de cachaça. Ele estava sujo, com a calça lá no meio da perna, sujo de cocô, gente. Ele passava a mão no cocô, um fedor horroroso. E aquele fedor ali, aquela mulher gritava, o cara lá atrás repetia, e eu lá na frente para pregar. Pregar o quê para um auditório desse? Essa era a realidade lá, a realidade da Cristolândia, aquele pessoal que você vê na televisão, junta todo mundo dentro de um salão. E eles olhavam assim para a gente com aquele olho vermelhão. E aí eu preguei a Bíblia, né? Eu fui de João 3,16. Olha que Deus amou todo mundo aí. E todo mundo Deus amou. E seu Severino, aquele olho nem piscava, olhava para mim assim, com aquela mão suja de cocô, passava assim na testa. E ele, Deus me amou, E aí eu fui lá, falei uns 15 minutos. Aí finalmente eu perguntei, alguém quer aceitar Jesus e sair da rua? Porque se você quiser sair da rua, nós podemos tirar você hoje. E Deus ama você, Deus não criou você para esse negócio aí. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí seu Severino levantou também. Ele levantou, nunca tinha visto alguém aceitar Jesus com a mão toda suja de cocô. E ele levantou. Aí eu pensei comigo, eu quero ver o irmão que vai cumprimentar o irmão Severino, dando as boas-vindas e abraçando o irmão Severino. Eu quero ver. E ele lá assim, tá bom. E aí eu falei, vem à frente. Teve um que veio de 4 pés se arrastando com um cobertor, irmãos. E aí chegaram lá na frente aquele pessoal todo para orar agora. E eu pensei comigo, vou chamar alguns líderes, alguns radicais, missionários, pastores que estavam lá, para a gente orar, cada um orar com um. Aqui eu pensei comigo, mas estica o braço, distância de segurança. O irmão Severino aqui também, alguém precisa orar por ele aqui, ó. E aquele pessoal todo lá na frente, irmão, nunca vi nada parecido. Veio para perto de mim assim um homem alto, nome dele Gerson, alto. Ele segurava aqui na roupa, chorava, o cabelo dele lá em cima, assim, todo arrepiado, sujo que só. Ele chorava, aquelas lágrimas escorriam, se misturavam com pó preto de asfalto. Ele babava, e era aquela confusão, e ele estava resfriado, né, vivendo na rua, imunidade baixa. Ele resfriado, escorria do nariz aquela secreção amarela, popularmente chamada de catarro, e aí ele misturava catarro e tal, baba, aquela confusão, e ele veio para pertinho de mim assim, chorando.
Aí eu estiquei o braço aqui, ó. Calma aí, vou orar por você, segura aí. Distância de segurança, né, irmãos? Eu tinha compromisso à noite ainda naquele dia, e eu não podia voltar onde eu estava para trocar roupa. Eu falei, não pode tocar em mim, que eu vou passar o dia com essa roupa. Distância de segurança. Só que eu me virei aqui para orientar o pessoal, orientar os outros aqui, ok, tal. Quando eu voltei, irmãos, eu senti a respiração dele aqui em mim. Lembra o perfume aqui, cedo que eu passei aqui? Ele mais alto que eu, ele me abraçou. Essa parte aqui do nariz, lembra da secreção? Ela encaixou aqui, deslizou. Glória a Jesus. Amém? Amém, porque não é você que estava lá. E ele, pá! Me segurou. E ele começou a chorar mais ainda. E ele dizia assim, pastor, me leva com você. Eu vou morrer nas ruas, pastor. Pastor, você é a minha esperança. Me leva com você. Pastor, eu não sou um bandido, não. Eu sou da Bahia. Eu deixei a minha mulher e 3 filhos lá no interior da Bahia e vim trabalhar aqui. Só que me envolvi com pessoas erradas aqui. E me envolvi com drogas. E eu fui morar na rua, pastor. Eu estou morrendo nas ruas de São Paulo, pastor. Eu prometi para minha mulher que eu ia voltar para buscá-la. Eu falei para o meu pequenininho, para o meu filhinho menor, que o papai um dia ia voltar e levar um carrinho para ele. Ele está me esperando lá no interior, pastor. Você é a minha esperança, pastor, me leva com você. Eu vou morrer nas ruas, pastor. Outro dia eu tomei uma surra da polícia, fiquei com vergonha da minha esposa, dos meus filhos. Por quê, pastor? Eu tenho uma família. Eu estou morrendo, pastor, me leva com você. A essa altura eu estava abraçado com um gesto de joelhos, orando com ele. Irmãos, aquilo no meu coração, Deus me ensinou tanto naquela manhã. Pastor, me leva com você, você é a minha esperança. Você é o filho de Abraão, pastor, lembra de Gênesis 12, pastor? Deus falava comigo naquela manhã, lembra, você é filho da promessa, você foi abençoado, enviado para abençoar. Lembra, eu te enviei, você tem compromisso comigo. Você tem um espírito, tem a palavra, tem a oração, tem a autoridade. E Deus mostrava para mim ali, eu enviei você, abençoe o Gerson. Não importa como ele está agora, porque eu morri por todos, eu morri pelo Gerson, e eu enviei você e a minha igreja para abençoar todos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Como Deus ministrou meu coração naquela manhã. Eu que estava querendo orar à distância de segurança, para que ninguém me tocasse, mas aí Deus me falou, você é a igreja foi enviada para o campo, igreja do campo, igreja não é do banco, a igreja é do campo. Você não vai encontrar no Novo Testamento a igreja no banco, a igreja está no campo. E nós fomos enviados ao campo, e a igreja de Jesus tem cheiro do campo. Abracei aquele homem, irmãos, Deus ministrou a minha vida através da vida do Gerson. Oramos, chorei junto com ele. E naquele dia nós tiramos vários das ruas, inclusive o Gerson, o seu Severino, vários. 2 anos depois, irmãos, eu fui pregar na primeira igreja batista de Curitiba, encerramento de um congresso missionário. O coral da Cristolândia de São Paulo foi convidado para participar desse congresso, e foi para Curitiba na sexta, participou do congresso, e eu só cheguei em Curitiba no domingo à tarde, para eu pregar no encerramento do congresso. Quando o pastor me passou a palavra, o coral da Cristolândia tinha acabado de cantar, eu me dirigi ao coral, para saudá-los e louvar a Deus pela vida deles. Quando eu estava me dirigindo ao coral, antes de pregar, um homem alto levantou a mão assim, com um pedaço de papel, e começou a vir na minha direção, parou pertinho de mim assim, perguntou para mim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, filho, não lembro não, porque são tantos. Ele falou assim, eu sou o Gerson. Eu sou o Gerson, pastor, que um dia te deu um abraço, numas condições tão ruins, mas hoje eu quero te abraçar de novo, e eu nesse papel tenho uma poesia, eu queria te dar essa poesia, pastor. A minha família está comigo em São Paulo, e eu canto no coral da Cristolândia.
Me leva com você, pastor. Você está indo para o céu? Amém? Quantos você está levando com você? Quando você anda nas ruas de Itaperuna, nas ruas desse país, tem pessoas olhando para você e dizendo assim: me leva com você. Para onde você vai? Você está indo para onde? Você está indo para o céu? Eu estou indo para a glória de Deus. Eu vou para a eternidade. Eu tenho a herança eterna. Eu adoro a Jesus. Me leva com você. Mas eu não sei como é que vai. Me conta, me ensina como é que é. Eu estou preso, eu preciso de libertação. Então me liberte. Ore e me liberte das trevas. Me leva com você. Eu não conheço nada de como chegar nesse lugar e eu quero ir com você. Me ensina, abre a Bíblia e me ensina. Abre a Bíblia e me ensina. Me discipula. E se eu fraquejar, me pega pela mão, mas me leva com você. Mas e se eu não estiver tão bem assim, se eu estiver sujo na rua, não importa, me leva com você. Você está indo para o céu. E quem você vai levar com você? Jesus te enviou para fazer discípulos, irmãos. Discípulos, cuidar deles. Ide fazer discípulos. Ide, proclamai. Me leva com você. As ruas do Brasil estão cheias de pessoas gritando para você: me leva com você. Na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, tem pessoas dizendo: me leva com você. E você só precisa ter humildade, coragem, porque Deus já te deu autoridade espiritual, e estender a mão para abençoar essas pessoas e levá-las com você. Queridos, Deus me colocou nisso. Deus me colocou nisso. Eu nasci no interior da Bahia, no sertão. Cresci no interior da Bahia, depois fui para Belo Horizonte, estudei. Fiz seminário, fui pastorear uma igreja. Passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Passei em vários cargos na Caixa, até ir para a matriz da Caixa, como executivo da Caixa. Tinha um salário maravilhoso. Uma igreja grande também em Brasília, com 38 congregações. E eu dava a minha vida como resolvida. Mas Deus me chamou para missões. E eu, depois de 22 anos como funcionário da Caixa, eu pedi demissão da Caixa. Saí com a mão abanando, não saí com um centavo. Pedi demissão depois de 22 anos. Deixei a igreja em Brasília também. E me mudei para o Rio de Janeiro, para liderar a Junta de Missões Nacionais e pregar o Evangelho no Brasil. Eu uso duas alianças, são as duas razões de viver. Não é porque eu sou viúvo. A primeira aliança é com a minha esposa e com meus filhos, com a minha família. E a segunda aliança, eu ganhei alguns anos atrás, lá em São Paulo, pessoas que foram tiradas das ruas da Cracolândia. No dia do aniversário da Cracolândia, eu fui pregar lá, e eles então compraram esse anel, e escreveram dentro: uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí eles me entregaram e disseram: olha, pastor, é para o senhor nunca esquecer que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil, e uma aliança com a obra missionária. Essas duas alianças são as minhas duas razões de viver: a minha família e ganhar pessoas para Jesus, e fazer a obra que o Senhor me chamou, como também deve ter chamado cada um de vocês, para fazer algo para o reino, para a obra dele. Quem sabe Deus está chamando você nessa manhã. Baixe sua cabeça para a gente orar. Eu queria, antes de vir para cá, eu pedi a Deus que levantasse no meio desta igreja homens e mulheres para serem enviados aos campos missionários. Quem sabe Deus está chamando você para ser um missionário entre os indígenas, para ser um missionário na Cristolândia, para ser um missionário no sertão do Brasil, para ser um missionário em qualquer lugar desse país, ir para o sul, plantar uma igreja no sul, ou para fora do Brasil, para a Índia, para a China, para a África, sei lá, Deus é quem sabe. Quem sabe Deus está chamando você nessa manhã. Deus já vem falando com você, e você nessa manhã, o Espírito falou tão forte ao seu coração, que você está tomando a seguinte decisão: Senhor, eu vou aceitar a chamada missionária, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor nessa manhã. Ó Deus, eu quero fazer agora, em obediência à Tua palavra, que Jesus me ensinou.
que eu deveria orar por mais obreiros, porque a seara é grande e os campos são imensos. Por isso, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo veja neste auditório quem o Senhor tem chamado para a obra, e o Senhor levante nesta manhã, e que assumam compromissos definitivos com o Senhor, e que tenham porção dobrada do Teu Espírito e da Tua graça. Quantos Deus tem chamado? Faz um sinal assim: pastor, Deus tem me chamado para a obra. Levante a mão bem alto. Deus tem te chamado, filha. É uma estrada sem retorno, deixa eu avisar para vocês. É uma estrada sem retorno. Se você disser sim para essa chamada missionária, você está entrando numa estrada sem retorno, porque você vai perder a sua vida. Você vai assinar um papel em branco e dizer: Senhor, escreve o que o Senhor quer para mim. Eu não vou escolher a cidade, nem o estado, nem o país, é o Senhor quem vai. Eu não vou ter planos pessoais nem sonhos, mas os meus planos serão os teus planos, os meus sonhos serão os teus sonhos. Eu estou abrindo mão da minha vida para dizer sim à chamada missionária. Vocês que estão levantando a mão estão entendendo isso? Eu não quero enganar ninguém aqui. Aquelas pessoas que de fato têm uma chamada missionária, eu queria que passasse à frente aqui. Eu quero me ajoelhar para orar com você. Mas que você venha consciente do que significa isso. Não tem retorno. E não vai ter como justificar: olha, não fui por isso ou por aquilo. Não, Deus sabe. Deus sabe. Eu queria que a igreja orasse agora, cabeça baixa, orando. E orasse pedindo mais gente para a seara. Quantos mais Deus está falando nessa manhã ao seu coração? E que tem consciência disso. Não venha porque você está emocionado, não. Se Deus não está falando, não vem não, meu irmão. Se você vier sem a chamada de Deus, você não vai aguentar um round no campo. Outra pergunta, eu queria saber se alguém nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que não se converteu ainda, alguém que não tomou a decisão, alguém que está afastado da igreja e que nesta manhã quer voltar para os caminhos do Senhor. Levante sua mão: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus nesta manhã. Alguém levante a mão bem alto. Alguém aí na galeria, alguém quer entregar a sua vida a Jesus que não fez ainda? Nesta manhã, se você está conosco, não fez essa decisão, quer se reconciliar com a igreja também, esse é o momento. Pode vir em nome de Jesus. Alguém? Eu queria dobrar os meus joelhos com vocês agora. Se a igreja puder ficar de pé, estender sua mão para cá. Senhor Jesus, esses irmãos que estão aqui na frente vieram e se dobram diante de Ti, porque o Senhor tem falado com eles, e o Senhor sabe o que está acontecendo no coração deles. O que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, é que eles tenham porção dobrada do Teu Espírito e da Tua graça, que eles tenham a Tua visão, e que eles tenham discernimento do que o Senhor quer deles. Renove as forças, o ânimo e a alegria para eles enfrentarem as lutas que são naturais, e que o Senhor use-os poderosamente para abençoar muitas vidas para onde o Senhor enviar. Obrigado, Senhor, pela existência dessa igreja, pelo pastor Arlênio e toda a sua equipe ministerial. Obrigado a Deus pelo que o Senhor tem feito aqui e usado essa igreja de uma forma tremenda para abençoar tantas vidas. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo tem falado poderosamente através desta igreja a esta cidade e a tantas pessoas. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos Teus servos que congregam aqui. Renova a nossa força, Senhor, o nosso ânimo e a nossa alegria, em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar. Aconselho vocês a procurarem o seu pastor depois, conversar com ele. O seu Severino, eu fui na inauguração da unidade de Bauru da Cristolândia, e naquele dia tinha batismos, 39 batismos, e uma fila de pessoas para batizar, de pessoas da Cristolândia, e todos que iam sendo batizados, todos davam testemunho. Imagina, 39 pessoas, entrava na piscina, um testemunho. Demorou mais de 1h30, quase 2 horas o batismo, irmãos. E a fila vem. Quando chegou no penúltimo, que o penúltimo entrou na piscina, o pastor que estava batizando, o pastor Humberto, virou para mim e perguntou: lembra dele, pastor?
Eu falei assim, não lembro não, seu Severino. Aí eu tirei o casaco na hora, o paletó, entrei lá e falei assim, pastor Humberto, deixa eu ajudar a batizar o Severino. Aí o seu Severino foi batizado, ele veio andando naquela fila, ele não estava mais na cadeira de rodas, ele estava agora numa condição de confessar Jesus como Senhor e Salvador, com lucidez, sem embriaguez, agora já com o Espírito de Deus na vida deles. Irmãos, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta manhã. Deus seja louvado pela sua vida e pelo compromisso missionário que os irmãos assumiram. Não esqueçam de orar por missões. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Fernando. A Priscilinha, membro da nossa igreja, ela trabalha entre os radicais na Cristolândia de Vitória, na Grande Vitória. Ela, uma das jovens da nossa igreja, que está lá dedicando a sua vida a esse trabalho. Quando eu conversei com ela antes de ir, eu tomei um susto muito grande, porque ela me falou, pastor, eu tenho um sonho, e o sonho é trabalhar entre pessoas que estão na rua, dependentes da droga. Uma menina com 20 anos está lá fazendo esse trabalho. Você também pode, é só abrir o coração e deixar Deus usar aquilo que Ele mesmo já te capacitou para que você possa fazer. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar, encerrando o culto nesta manhã. Fernando, que alegria, prazer nosso, passou da hora não, né? Passou da hora de você estar aqui, na verdade, né? Que alegria e prazer ter você e sua equipe aqui conosco. Deus abençoe muito esse trabalho lindo que eles estão fazendo aí pelo Brasil afora. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti. Dá-nos um domingo, Senhor, na Tua presença. Que as nossas famílias, ao se confraternizarem neste domingo, estejam debaixo da Tua bênção. E logo mais, quando aqui retornarmos, Senhor, Jesus seja anunciado e muitos possam se converter. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom domingo, até logo mais, irmãos, às 17h30 ou 19h30.